O império da ditadura e da censura do ministro Alexandre de Moraes acabou. A Interpol disse um não bem grande na cara do ministro Alexandre de Moraes. Isso foi uma bomba para ele. Extra, extra! A Interpol se nega a cumprir pedidos de Alexandre de Moraes, apontando que ele está perseguindo crimes políticos. É isso mesmo que você ouviu, acompanhe aqui a matéria. Exclusivo, Interpol se recusa a inserir envolvidos do 8 de janeiro na lista vermelha da Interpol, a conhecida como difusão vermelha. Essa é uma matéria da revista OS. Acompanhe aqui que eu vou explicar tudo isso aqui pra você, agregando algumas informações, vão ajudar você a entender melhor o que tá acontecendo. Mas antes, curta o vídeo, segue o canal se você ainda não segue e se sinta em casa para deixar aqui a sua opinião nos comentários. Acompanhe aqui comigo. Segundo fontes internas da organização, os brasileiros que fugiam para o exterior seriam perseguidos por crimes políticos. A Interpol não incluiu vários envolvidos dos atos do 8 de janeiro que fugiram para o exterior na chamada lista vermelha. A recusa se deu mesmo depois de um pedido formal do Alexandre de Moraes, do Judiciário Brasileiro. Segundo fontes internas da Interpol, que preferiram se manter anônimas, os nomes dos brasileiros processados ou condenados pelo STF por participação nos atos do 8 de janeiro dificilmente serão incluídos na lista. Olha a razão, ó. Isso seria praticamente impossível, porque há um entendimento interno da Interpol de que esses seriam crimes políticos, que não são de competência da organização. Gente, é mais do que um entendimento interno da Interpol. Isso aqui está na Constituição da Interpol. Vou mostrar aqui para você, ó. Constituição da Interpol, você acha esse documento lá na página da Interpol e olha o que diz aqui o artigo 3º da Constituição da Interpol. Vou aumentar aqui para você acompanhar aí comigo, ó. Tá em inglês, mas a gente traduz aqui, ó. É estritamente proibido para a organização, a Interpol, realizar, undertake, né? Realizar qualquer tipo de intervenção em atividades de caráter que seja político, militar, religioso ou racial. Vou repetir. A Interpol, por meio da sua Constituição, se autoproíbe de realizar qualquer tipo de intervenção em atividades que tenham um caráter político, militar, religioso ou racial. E, como você viu aqui, a Interpol está tratando o pedido do Alexandre de Moraes em relação aos crimes de 8 de janeiro como um pedido relacionado a crimes políticos. E por que a Interpol não intervém, se recusa a cumprir pedidos de Moraes contra crimes políticos? Porque quando você está tratando de crime político, são crimes que envolvem alto risco de se relacionarem com uma perseguição política, com a Interpol ser induzida em erro e ser envolvida numa perseguição política, adversários políticos dentro daquele país que pede a intervenção da Interpol. Então, e o que é, gente, uma perseguição política? Uma perseguição política ela envolve dois fatores. O primeiro é o Estado realizar atos abusivos contra pessoas e o segundo elemento é esses atos abusivos serem realizados por uma motivação política. E quando você olha o que está acontecendo em relação aos réus do 8 de janeiro, em relação às pessoas que estão sendo investigadas sem terem foro privilegiado no Supremo, com uma série de abusos sendo cometidos, prisões por mais de 35 dias sem uma acusação, não se dando vista dos autos para as pessoas, acusações sem individualização das condutas, sem provas individualizadas, penas desproporcionais. Quando você vê tudo o que está acontecendo, estão claríssimos, estão patentes, escrachados os abusos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal. Os abusos estão escrachados. Então você tem os atos abusivos e você tem mais do que isso, você tem uma motivação política desses atos. Por quê? Porque esses atos estão se desdobrando sobre um espectro ideológico a partir de um tribunal que disse vencemos o bolsonarismo, que trata Bolsonaro e as pessoas ali como inimigos, a ponto de mudar a sua própria jurisprudência para permitir a investigação e processamento de pessoas que não tinham foro privilegiado e vão passar até agora, a partir do novo entendimento, que está sendo talhado simplesmente para pegar Bolsonaro. Então, a motivação política está escrachada. Olha aquelas mensagens da Folha de São Paulo que vieram à tona, que mostram que eles selecionavam alvos da direita, eles iam atrás de provas, iam atrás de coisas para multar, para atuar contra a direita. Então, em razão desse risco de uma perseguição política, a Interpol não atua, em razão da sua própria Constituição, contra crimes políticos e se recusou a avançar em relação aos réus do 8 de janeiro. Acompanhe aqui comigo. Em maio desse ano, a Procuradoria-Geral da República acionou a Interpol contra os envolvidos nos atos do 8 de janeiro que deixaram o Brasil. Entretanto, até o fechamento dessa reportagem, o nome dessas pessoas não foram incluídos na lista vermelha, conforme aparece no próprio site da Interpol. Atualmente, tem 51 brasileiros cuja inserção na lista vermelha foi pedida pelas autoridades brasileiras. O que é essa tal da lista vermelha, pessoal? A lista vermelha, ou difusão vermelha, é uma lista de nomes contra as quais existe um pedido de prisão, uma ordem de prisão emitida
pelas autoridades brasileiras, e essas pessoas, onde elas forem encontradas, elas podem vir a ser presas, ou se não forem presas, as autoridades que encontrarem essas pessoas vão comunicar às autoridades brasileiras para que as autoridades brasileiras encaminhem um pedido tendente à prisão daquelas pessoas no exterior. Por que existem essas duas possibilidades, a pessoa ser presa ou avisar a autoridade de origem? Porque cada país dá um tratamento diferente à difusão vermelha. Por exemplo, o Brasil não trata a difusão vermelha como uma ordem de prisão. Se vier para cá um estrangeiro que está na difusão vermelha, está na lista vermelha da Interpol, e a gente encontrar esse estrangeiro aqui no Brasil, o Brasil não vai prender essa pessoa, porque nós não tratamos a difusão vermelha como uma ordem de prisão automática, não. O que a gente vai fazer? Vai comunicar ao Estado que pediu a inclusão daquele nome daquela pessoa na difusão vermelha, para que aquele Estado encaminhe um pedido de prisão ao Brasil com os fundamentos, com os fatos, com as provas e por aí vai. Então depende de cada Estado, e o Brasil queria inserir o nome dessas pessoas do 8 de janeiro na difusão vermelha, com o objetivo de que essas pessoas pudessem ser presas no exterior, ou então para que a gente pudesse ser informado no Brasil e encaminhar lá para o exterior um pedido de prisão dessas pessoas. E aí, segue aqui a notícia dizendo que outros 31 brasileiros são procurados por outros países e também têm seus nomes incluídos na lista. Todos eles são acusados de crimes comuns, de homicídios até fraudes com cartão de crédito. Nenhum deles é acusado do envolvimento dos atos do 8 de janeiro. E aí, olhem só que interessante, finge a surpresa. Em 2024, o Partido dos Trabalhadores, PT, chegou a divulgar notícia falsa sobre 51 manifestantes que seriam procurados pela Interpol. Finge a surpresa, o PT divulgando fake news. E aí, é claro, com certeza, logo em seguida ao PT divulgar fake news, o PT foi incluído no inquérito das fake news. O ministro Alexandre de Moraes determinou a oitiva imediata das pessoas do PT envolvidas e ameaçou de prisão a presidente do PT. Verdade? Claro que não. Quando que a direita está sendo tratada com dois pesos, duas medidas em relação à esquerda. Quando são pessoas da direita, elas são inseridas lá no inquérito das fake news. Quando é da esquerda, não aconteceu nada com o PT divulgando esses fatos falsos aí, essas informações falsas sobre os presos do 8 de janeiro. Mas eu quero destacar um outro ponto aqui muito importante aqui para vocês. Vejam o que aconteceu na Argentina. A Comissão Nacional para os Refugiados da Argentina concedeu a todos os perseguidos aí do 8 de janeiro uma proteção temporária, garantindo a permanência em território argentino e o anonimato durante a análise dos seus casos. A motivação indicada pelas autoridades argentinas nos documentos foi perseguição política. Como você vê aqui, existem 400 brasileiros envolvidos no 8 de janeiro, exilados na Argentina nesse momento. E a Argentina está mantendo eles protegidos, apontando nos documentos argentinos que existe aí uma suspeita de perseguição política. Perseguição política. Então veja só, a gente tem a Argentina, tem a Interpol, mas não para aí. Acompanha aqui comigo. Acompanha aqui comigo que tem mais um caso aqui, caso Alan dos Santos. Em 2020, o STF solicitou à Interpol a inclusão do nome do jornalista Alan dos Santos, que está exilado nos Estados Unidos, na lista vermelha. Entretanto, quase 5 anos depois, a organização não inseriu o nome na lista. O STF e o Ministério da Justiça, na época liderado pelo Flávio Dino, chegaram a pedir a extradição do Alan dos Santos aos Estados Unidos. Entretanto, o que aconteceu? As autoridades norte-americanas se recusaram a extraditar o jornalista. E um dos representantes dos Estados Unidos, que se reuniu com as autoridades brasileiras, salientou que ele não teria cometido nenhum crime, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, já que a atuação do Alan dos Santos estava protegida pela liberdade de expressão. E aquilo que o Brasil está considerando supostas ilegalidades seriam só palavras, ou seja, seria protegido pela liberdade de expressão. Aí você tem um terceiro país entendendo que não tem crimes e que essas pessoas estão sendo perseguidas politicamente e se recusando a cumprir as ordens do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem aí, então, a Interpol, a gente tem a Argentina, a gente tem os Estados Unidos, só o Senado brasileiro que não, né? Para o Senado brasileiro tá tudo certo, tá tudo correto, estamos na normalidade democrática. É um tremendo de um absurdo. E aí agora a questão que fica é, será que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer com a Interpol, com a Argentina, vai fazer com os Estados Unidos aquilo que ele fez com Elon Musk, que se negou a cumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes? Ou será que a reação contra o Moraes está ficando cada vez mais forte, com instituições, com países, com estados, com organizações internacionais como a Interpol, e os abusos do Alexandre de Moraes estão ficando mais claros, cada vez mais, para o Brasil e para o mundo? Me diz aí o que você acha nos comentários. E agora, qual será a nova decisão do ministro Alexandre de Moraes? Será que ele vai mandar prender a Interpol? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.